Olá, queridos jovens, que bom nos encontrarmos mais uma vez aqui nas redes sociais dos Jovens Conectados, para juntos rezarmos a Palavra de Deus. Nesse mês de setembro, que já estamos aí quase encerrando. E hoje com a gente está a Suzane. Olá, Suzane, diga quem você é, de onde você está falando. Olá, muito obrigada pelo convite. Eu sou a irmã Suzane, eu sou da Congregação das Irmãs Paulinas. Eu sou aí de Brasília, mas estou morando no Paraná. Olha, estamos Então, trocados. nós trocamos aí um pouco os nossos estados, né? Eu estou no Paraná já há 5 anos, né? Há 6 anos, na verdade, porque antes de morar em Curitiba, eu morei em Maringá. E Opa! aqui eu trabalhei bastante com a juventude, a pastoral vocacional. Faço parte do grupo das novas gerações da vida religiosa consagrada. E recentemente fui convidada para fazer parte também do grupo da Signis Brasil Jovem. Então, sempre com esse olhar para a juventude também. Olha que maravilha, que bom ter você aqui com a gente hoje, também mais uma presença da vida religiosa aqui com os nossos jovens, partilhando também a vida e a fé. Nós pega lá a sua Bíblia, que a gente fazia a nossa Lécio, lembrando que a Lécio Divina é sempre o encontro com Jesus na Palavra de Deus. A palavra, ela é eficaz, né? Já dizia São Paulo. Quando a gente pega lá o primeiro criação do mundo, né? Deus disse e se fez. Né? Deus disse e a luz se fez. Deus diz, faça-se, separem-se. Então, o poder da palavra é um poder criador. Depois do Novo Testamento, São João vai dizer, né? No princípio era a palavra, ou o verbo, né? Conforme as traduções de Bíblia que vocês têm aí. Ou seja, Jesus é a palavra eterna do Pai. Ou seja, é aquela criadora, né? Fonte de vida, fonte de salvação. A palavra que faz acontecer. Então, não é só ali escritos, não são só escritos, mas é a ação de Deus que realmente se revela a nós, nestas palavras que estão escritas. Por isso que quando a gente faz na liturgia, no final das leituras, a gente não fala palavras do Senhor, mas é palavra do Senhor. Por quê? Porque o próprio Jesus é a palavra de Deus. E a palavra é essa que realmente recria e cria, né? Que cria e recria, melhor dizendo, né? Que faz tudo novo. Então, muito importante esse encontro com Jesus na palavra. E também aqui na nossa Lécio, a gente sempre reza o Evangelho do domingo, para nós estarmos em comunhão com tantos cristãos no mundo inteiro, que, celebrando o rito romano, meditam o mesmo texto bíblico, o mesmo Evangelho. Ou seja, o convite à conversão é o mesmo, né, para todos nós cristãos, religiosos, religiosas, jovens leigos, pessoas mais velhas também. Então, pega lá a sua Bíblia. Nós vamos rezar o Evangelho de Mateus 20, de 1 a 16. Mateus 20, 1 a 16. Lembrando também aquela dica, pegar lá um caderninho de anotações, um diário espiritual ou mesmo um aplicativo, né? Porque é importante nós registrarmos os apelos que Deus nos faz, talvez registrar até mesmo uma palavra-chave que nos ajude a lembrar, a memorizar o nosso compromisso de vida a partir daquilo que rezamos. Porque a palavra, ela tem o poder de nos transformar, mas nós precisamos nos comprometer com ela. Vamos começar, então, pedindo as luzes do Espírito Santo para este nosso momento de oração, para que esta palavra possa realmente ser ouvida com os ouvidos aqui, né, nos nossos ouvidos externos, mas que ela também possa ser ouvida com o nosso coração, para que depois ela se transforme em vida na nossa vida. Passamos um minuto de silêncio e deixemos que a luz do Espírito Santo nos ilumine, nos inunde, nos prepare para acolher a voz do Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito,
e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos ouvir, então, a palavra. Pois o reino dos céus é como o proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores a diária e os mandou para a vinha. Em plena manhã saiu de novo, viu outros trabalhadores que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha. Eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e em plena tarde, ele saiu novamente e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelo fim da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? E eles responderam: Porque ninguém nos contratou. E ele lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao administrador: Chama os trabalhadores e faze o pagamento, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados no final da tarde, cada qual recebendo a diária. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, pensando que iam receber mais. Porém, cada um deles recebeu apenas a diária. Ao receberem o pagamento, começaram a murmurar contra o proprietário. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o peso do dia e o calor ardente. Então, ele respondeu a um deles: Companheiro, sendo injusto contigo, não combinamos a diária? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último o mesmo que dei a ti. Acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir mais uma vez, lembrando a importância, da leitura. A leitura atenta. Na Lécia Divina, nós realmente concentramos todas as nossas orações, as nossas atenções, melhor dizendo, os nossos afetos, para a leitura do texto, para ver o que o texto diz e o que o texto diz para nós. Então, vamos ouvir mais uma vez. Pois o reino dos céus é como o proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores a diária e os mandou para a vinha. Em plena manhã saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha. Eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e em plena tarde, ele saiu novamente e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelo fim da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? E eles responderam: Porque ninguém nos contratou. E ele lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao administrador: Chama os trabalhadores e faz o pagamento, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados no final da tarde, cada um recebendo o diário. Em seguida, vieram os que tinham sido contratados primeiro.
pensando que iam receber mais. Porém, cada um deles recebeu apenas a diária. Ao receberem o pagamento, começaram a murmurar contra o proprietário. Esses últimos trabalharam 1 hora só e tu os igualaste a nós, que suportamos o peso do dia e o calor ardente. Então ele respondeu a um deles: companheiro, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos a diária? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último o mesmo que dei a ti. Acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Nesse momento, nós podemos retomar silenciosamente essa palavra e em seguida fazer ressonância daquela frase, daquele versículo que mais nos toca, que mais nos chama a atenção. Reino dos céus. Ide também vós para a minha vinha. Ide também vós. Estás com inveja porque estou sendo bom? Ao receberem o pagamento, começaram a murmurar contra o proprietário. O que for justo. É interessante pensarmos um pouquinho no que esse texto diz e entender algumas imagens nos ajuda também a entender o texto, né? Então, quando falamos da vinha, normalmente a vinha é o povo de Israel, né? O povo eleito, o povo de Deus. E aqui o reino dos céus é comparado ao proprietário que tinha, então, uma preocupação com a sua vinha. Entretanto, a preocupação maior não é tanto com a vinha, mas com aqueles que vão trabalhar nela, né? Interessante isso, porque a vinha, ela é trabalhosa, né? Quem trabalha com plantações de uva, né? Trabalha com a videira, sabe que tem o tempo certo para podar, tem que torcer aí, rezar para que o tempo colabore, para que dê a geada no tempo certo, para que venha a chuva no tempo certo, para que não tenha tempestade, né, quando está carregado, porque a parreira não consegue com o peso. Né? Então, é todo um cuidado que tem que ter. E é trabalhoso. E o reino dos céus, né, conforme o Jesus aqui nos fala, é comparado, então, a esse proprietário da vinha, que sai para chamar trabalhadores. E aqui também é uma situação bem vivida no período em que Jesus está falando, né? Pessoas desempregadas, porque o Império Romano ele era implacável na cobrança dos impostos. Antes mesmo do Império Romano, havia tido problemas com guerras. Então, aquela divisão inicial do povo, que é cada tribo com o seu pedaço de terra para fazer o seu cultivo, ela já não estava mais valendo, vamos dizer assim. Né? Alguns tinham perdido para guerras, outros tinham ficado endividados entre eles mesmos, e outros tinham perdido seus espaços porque não conseguiram pagar os impostos, que eram cada vez mais pesados. Né? Então, eles ficavam ali à mercê, né, da boa vontade das pessoas que pudessem dar-lhes emprego. Lembrando que, neste tempo, a maioria das pessoas que trabalhavam na roça trabalhavam junto com as suas famílias.
Não era tão comum a contratação de pessoas diferentes. Era só quando realmente havia uma necessidade a mais, porque geralmente a família dava conta de cuidar da sua rocinha. Então, não era algo tão comum. Mas eles ficavam ali nas praças, esperando, né, se oferecendo para o trabalho, ou talvez pedindo esmolas. Né? Por isso, nos evangelhos, a gente encontra muitas pessoas ali que estavam seguindo Jesus, porque alguns também não tinham o que fazer, né? Estavam lá esperando o tempo passar. Né? Então, é interessante a gente contextualizar também essa realidade. Né? Jesus quer ensinar o que é o reino a partir também dessa experiência que eles, de fato, vivenciam no cotidiano. Aquela de ser chamado para vir. E também a questão do valor, né? A diária que é combinada. Que, com certeza, hoje também nós usamos essa lógica. Conforme o tempo do trabalho, o valor do salário. Né? E a lógica que Deus usa aqui é um pouco diferente e que causa certa indignação àqueles que começaram a trabalhar o dia todo. Agora é importante a gente pensar na nossa realidade. Então, essa história Jesus contou para as pessoas, lembrando, né, que nossas semanas anteriores nós estávamos refletindo lá sobre a questão do perdão, quantas vezes devo perdoar. Antes nós tínhamos contemplado Pedro, dando um bola fora, né, com relação ao seguimento de Jesus, né, não estando de acordo com o projeto de cruz que o Senhor estava anunciando. Depois a situação do perdão. E agora nós vemos Jesus explicando como é o reino de Deus, né, qual é a lógica do reino, através desta parábola. Lembrando que na semana passada a gente já refletiu, né, que a lógica do perdão para Deus é diferente da nossa lógica. Agora, hoje nós somos, mais uma vez, convidados a confrontar a nossa lógica, o nosso jeito de pensar e de agir com a dinâmica do reino, ou seja, o jeito de pensar e agir de Deus para conosco, né? O jeito de pensar e agir de Jesus para com a gente. O que o texto diz para mim hoje, nesse momento em que eu estou vivendo, nesse momento em que esta palavra nos alcança? O que o texto te diz, irmã Suzane? Então, esse texto, na verdade, ele me acompanha, né, com um significado especial já há algum tempo. Então, sempre que eu leio esse texto bíblico, ele me recorda uma experiência que eu vivi, né? Acho que antes de dizer o que ele diz para mim hoje, eu preciso retomar essa experiência que ele me diz sempre, né? E foi uma experiência que eu vivi justamente fazendo a leitura orante em uma comunidade, e tinha um senhor que tinha sido iniciado na fé já adulto, né? Já idoso, na verdade. E ele sentia esse incômodo por não se sentir digno dessa experiência de fé e até mesmo de pensar no céu, né? Porque ele tinha chegado mais tarde. E quando nós meditamos esse evangelho, eu não sabia da história dele, mas eu recordei assim que ele entendeu, né? No final da leitura orante, ele tinha entendido que ele era um desses trabalhadores que o patrão ali tinha encontrado mais tarde, né? Então, sempre que eu leio, que eu medito esse texto, eu recordo dessa experiência e desse Senhor que eu encontrei na missão alguns anos atrás, né? E hoje, assim, de forma especial, me tocou muito esse versículo bíblico, né? Ide também vós para a minha vinha, né? E nesse trecho do Evangelho, ele é repetido literalmente 2 vezes, né? Anteriormente, né? Que o proprietário sai para procurar ali, ele chama, mas ele não diz, né? Então, e nas outras vezes que ele encontra, né, essas pessoas que estão ali desocupadas, ele diz: ide também vós para a minha vinha, né? Então, o que isso diz para mim hoje é que realmente na vinha do Senhor sempre tem lugar, né?
E ele não faz acepção, né, de pessoas, e nem de momentos, né? Cada um ele encontra no seu momento, na sua realidade pessoal, e encontra a pessoa naquilo que ela está vivendo e naquilo que ela está fazendo. Então, ide também vós, então você também é convidado. E hoje eu também me sinto convidada, né? Nesse período de pandemia, a gente as pessoas dizem, né, que parece que a gente tem mais tempo, eu não sei se é coisa da vida religiosa, que eu não acho que a gente tem mais tempo, inclusive tem muitas coisas que eu gostaria de fazer e não estou conseguindo, mas esse convite da palavra ele é sempre novo, né? Então, ide também vós, né? Então, quantas vezes na minha própria realidade comunitária, aqui com as minhas co-irmãs, né? Nós somos muitas, somos 26, né? Então, esse ide para a vinha do Senhor hoje, para mim, é a minha própria comunidade, né? É esse trabalhar aqui. E, às vezes, o trabalho, não só o trabalho físico, prático, né? Porque esse a gente sempre tem, mas é o trabalho da acolhida também, né? Sobretudo, o da acolhida, de acolher tanto quem chegou antes como quem vem depois. Então, esse evangelho muito rico, né? Eu fico realmente pensando nessa lógica de Jesus, né? Quando você mencionava, irmã, do evangelho da semana passada, é interessante como se complementa, né? Porque pensar no perdão realmente é outra lógica. E pensar nessa retribuição que o próprio evangelho diz, te darei o que é justo e pega o que é teu e vai, né? É também pensar em outra lógica, né? Em um outro olhar que Deus tem para conosco e para com todos nós. Então, para mim, hoje, o que esse evangelho diz é isso: ide também vós para a minha vinha. E me chama bastante atenção esse elemento, esse aspecto do pagamento, né? Porque ele mexe bastante com aquilo que a gente tem como conceito de justiça, né? E, inclusive, assim, é próprio da juventude, né? Desejar a justiça, mas é uma justiça, assim, igual para todo mundo, né? Cada um que merece, às vezes. E aqui a lógica de Deus não é cada um que merece. É assim como na situação do perdão, que nós rezávamos semana passada, a lógica que Deus trabalha é a lógica da gratuidade total. Né? Não é porque fulano merece, porque ciclano porque eu estou devendo, por isso, não. Se eu posso distribuir, por que não? Até é provocativo, né, no final, essa pergunta que ele faz, né? Eu não posso fazer o que eu quero porque é meu, mas soa mais forte ainda. Ou você está com inveja porque eu estou sendo bom. Eu acho que aqui essa palavra nos confronta com as nossas mesquinhezas, né? Pelo menos olhando para mim, né? Com a nossa mesquinheza. Às vezes a gente quer a gente quer uma recompensa por aquilo que a gente faz, então a gente já não serve com gratuidade. Normalmente a gente também espera que o outro receba uma recompensa a partir daquilo que ele deu. Então a gente fica cuidando, né, da vida do outro. se o outro trabalhou tanto, se trabalhou menos, se dedicou mais, se dedicou menos. E isso acontece às vezes na nossa realidade, né? Nos nossos grupos de jovens, nos nossos movimentos, mesmo com os adultos, que alguns adultos aqui também são fiéis na Leste, nos acompanham, né? Nas pastorais em que a gente está. Mas o fulano só aparece de vez em quando. Ciclano, a gente fica naquela lógica, né? O fulano ainda aparece de vez em quando e ele ainda ganha fama. Ou ninguém nunca ouviu isso por aí. Suzane, você nunca ouviu, né, irmã? Então, e o reino do céu é outra lógica, né? Acho que o Senhor nos provoca também a essa gratuidade. Né? Então, a vinha precisa de cuidados. As pessoas vão e oferecem o que elas podem, né? O que elas têm para dar, de tempo, de dons, né? de talentos, enfim. E o Senhor recebe, acolhe e ainda recompensa. Né? E é assim, né? A lógica que a gente acaba
às vezes esquecendo, né, de Deus é essa, para com o nosso trabalho, nosso serviço também nas nossas comunidades, né? Na igreja, na paróquia, aqui na comunidade religiosa também, né, irmão, que vocês também citavam. Talvez até mesmo vocês jovens aí na família, né? Como também nos grupos que vocês pertencem, que vocês frequentam, né? Então, eu acho que, para mim, esse evangelho, ele me convida à gratuidade. Né? A gratuidade no servir, no cuidar. A vinha está aí, né? Hoje, a nossa realidade. Quantas pessoas estão precisando, né, de uma palavra amiga, de um gesto de caridade também, né, enfim, né, são tantas as formas que este tempo nos desafia a sairmos de nós mesmos. Né? Então, eu penso que o Senhor me convida à gratuidade, né, a ir além e a não esperar. Acho que a ideia da gratuidade é justamente esse não esperar o retorno, né? Não esperar a recompensa. Porque ser um trabalhador aqui é que é a diferença. Então, tanto faz quanto tempo você trabalhou. Você trabalhou na vinha, né? Ser trabalhador. Assim, para nós também, eu penso que ser filho de Deus, ser parte da igreja, né? Ser membro da comunidade, o ser vem antes, né, do que esse tempo, né, esse trabalho que a gente oferece. Então, o mais importante é nós sermos parte e sabermos amados, né, pelo Senhor. Eu penso que essa é a razão da nossa adoção. E a gente não pode perder de vista isso ao longo do caminho. Não se preocupar lá com o salário dos amiguinhos. Né? Se o outro vai receber o mesmo salário que eu ou não. Mas realmente darmos por amor. Nesse ponto, só uma coisa que eu queria ainda destacar sobre essa dimensão do julgamento, né? Porque aqueles que trabalharam o dia inteiro e eles julgaram a atitude do proprietário que pagou a mesma coisa para todos com base na experiência deles, né? E ali não diz, né, essa questão, eles pretendiam receber mais porque teriam trabalhado o dia inteiro, ou talvez eles até ficassem felizes se eles tivessem recebido a diária e os outros tivessem recebido menos, né? Porque o injusto para eles era pagar a mesma coisa para todo mundo. E se a gente pensar na nossa realidade, né, de sociedade hoje, o quanto às vezes é difícil a gente se alegrar com a conquista e com a alegria do outro, né? Então, no nosso cotidiano, mesmo profissional, acadêmico e até nas famílias, né? O quanto é difícil. Eu digo que a doença, ela nos comove, ela nos coloca nesse posicionamento de empatia, de acolhida. Mas, às vezes, se alegrar com o outro é uma atitude difícil, né? Então, esse também, o Evangelho também é um convite para isso, né? Para que nós nos alegremos, né? Com as conquistas, com as alegrias das outras pessoas. Acho que vocês que estão nos acompanhando também, né, tem outras reflexões, outros elementos que chamam a atenção, né, para serem também aprofundados. Aqui na nossa transmissão, a gente não consegue deixar muitos tempos de silêncio, mas é importante, né, que você, depois que terminarmos aqui, permaneça um pouquinho ainda recolhido diante do Senhor, para registrar também aquilo que mais chama atenção, para saborear o que esta palavra lhe diz. Né? Então, nós vamos fazer uma pequena pausa, né, para que você possa realmente deixar que essas reflexões que a gente traz aqui se enriqueçam, mas que você também possa deixar se tocar, né, pelo aquilo que a palavra diz para você, na tua vida, nesse momento em que você está vivendo, né, a partir da pessoa que você é. O que o Senhor te interpela? Né? Qual é o apelo que você sente forte no seu coração?
Também faz parte da Lécio meditar, refletir, mas também conversar com o Senhor, né? Transformar em oração. Então, o que o texto diz para mim. E agora, o que eu digo para Deus? Qual é a minha conversa? Qual é o meu diálogo com o Senhor? E nesse diálogo, né, nós somos sempre convidados e convidadas a retomar a palavra, né? Diante das luzes, né, ou dos questionamentos, né, que a palavra nos traz, também colocar no coração de Deus, né, aquilo que nós sentimos que Ele quer nos dizer por meio da sua palavra. Então, nesse momento, eu vou rezar aqui uma oração, né, que gostaria que vocês pudessem acompanhar, também colocando o nosso ser em adoração, nessa dimensão do serviço aos pés de Jesus. Jesus, Divino Mestre, nós vos adoramos, Filho muito amado do Pai, caminho único para chegarmos a Ele. Nós vos louvamos e agradecemos, porque sois o exemplo que devemos seguir. Com simplicidade, queremos aprender de vós o modo de ver, julgar e agir. Queremos ser atraídos por vós, para que, caminhando nas vossas pegadas, possamos viver dia a dia a liberdade dos filhos de Deus, renunciando a nós mesmos, para buscar em tudo a vontade do Pai. Aumentai nossa esperança, impulsionando plenamente o nosso ser e o nosso agir. Ajudai-nos a retratar em nossa vida a vossa imagem, para que assim vos possamos possuir eternamente no céu. Amém. Que essa oração nos ajude a nos inserir nessa lógica de Jesus, né? E acolher o seu modo de ver, de julgar e de agir. Como dizia São Paulo aos Filipenses, né? Que tenhamos os mesmos sentimentos e pensamentos de Cristo Jesus. Pensamos também, acho que a intercessão de Nossa Senhora, há tantos desempregados no nosso país, né? Também jovens, sabemos que tem muitos jovens buscando emprego, mas também tem muitos jovens buscando seu lugar na igreja, buscando seu lugar na comunidade, né? A sua vocação também. E o Senhor tem sempre esse convite, né? Ide também vós na minha vida. Então vamos pedir que entre nós ninguém esteja desempregado, né? Desempregado realmente do mundo do trabalho, mas também desempregado no sentido de estar sem lugar nesta vinha do Senhor. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É importante também você registrar qual foi o apelo que você sentiu forte no seu coração a partir dessa palavra. Registra lá o apelo, registra também uma frase força, que pode ser uma frase do Evangelho, ou pode ser uma frase que você elabore, que te ajude também a lembrar essa vivência. É que é importante, durante a semana, a gente ir aprofundando essa experiência e transformando-a na vida. Então, acontece alguma coisa lá no dia a dia, a gente lembra daquilo que a gente rezou. Opa, Deus me pede isso, né? Aqui eu sou chamado a viver assim, para ser mais parecido com o coração de Cristo. Então, isso vai nos ajudando também a crescer. E no final da semana, antes aqui da gente se encontrar, vale até a pena você dar uma revisada lá, ver como é que você passou. Se você consegue fazer isso diariamente, é melhor, né? Como é que você passou o dia. Mas, se não,
faz ali como é que se diz, um condensado, né, da semana. Se você conseguiu realmente viver essa palavra, você esteve atento. E outra dica, fica bem ligado, que a gente às vezes fica distraído, hein? A nossa Suzane não, a Suzane é santa, mas eu fico distraída lá na homilia do padre da missa, né? Que também nos ajuda a aprofundar aquilo que nós rezamos e também colocar em prática a palavra de Deus dessa semana. Ok? Então, muito obrigada, irmã Suzane, pela tua presença aqui com a gente, falando na minha terrinha. E você na minha. Pois é, estamos trocados. Sofrendo com o tempo seco de Brasília, né? Sofrendo aqui, esperando a chuva. Mas eu que agradeço pelo convite, é sempre uma alegria poder te encontrar, mesmo que à distância, né? A gente poder rezar juntas. Muito obrigada também. Agradeço a todos que estão nos acompanhando e também rezando conosco. É uma alegria mesmo que esses meios digitais nos permitam também isso, né? E aí fica a dica também, né? Usar os meios digitais realmente para propagar o bem, para levar o amor, para também ser um sinal de esperança na vida das pessoas. Então, até o nosso próximo encontro, no próximo sábado, a partir das 5 horas, a gente faz a transmissão e depois fica sempre aí livre para vocês compartilharem, retomarem, aprofundarem, meditarem. Mas lembrando também que você não precisa ficar preso à nossa reflexão. Mas a importante é você deixar com que a palavra te toque, te afete e te leve a querer conhecer mais a Jesus, a amá-lo mais e imitá-lo melhor. Então, uma boa semana para você. Até o nosso próximo encontro.